Então, aí se for uma pessoa glorificada, ninguém vai pensar mal. Mas vê, na verdade é mais uma amostra que sim, que estava num corpo humano. Eles não vão querer aceitar que é um véu de carne aqui ou daqui. E aí tem um extrato que mencionastes do escritório, no áudio, na conversa. Estes dias que mencionaste, nestes dias, que o irmão William diz que é um escritório para que alguém estude. Bem, um extrato que eu vou te mostrar ainda agorinha, onde o irmão William menciona é como nos escritórios das companhias que tem para que alguém entre, ou seja, quando tem uma oficina é porque tem alguém em um corpo de carne. No escritório, menciona assim, alguém no escritório, mas está falando dos escritórios de trabalho. Menciona que está falando em escritório, uma pessoa em um corpo no seu cumprimento para cumprir. É por isso que quando ele diz que muitos dizem que tinha um nome, se tinha um nome aí, qual é o nome que tem que ter no escritório? Ora, o nome de quem está aí dentro. Não pode ser um outro nome. É como um extrato que me mandaram, que é que todo mundo talvez... Todo mundo não. Aqueles que não creem. Vamos falar assim. Quando ele falou em 80, no 77 foi quando ele falou disto. José entre os gentios. Esse extrato nós lemos ele, não sei se uma vez ou... Como que se usassem isso para combater e dizer não, que não é assim, onde ele diz. Agora lembre-se que José tem que vir lá de trás. Como é que ele vem falando, 14 de agosto de 77? Agora lembre-se que José não se chamava José entre os gentios. Qualquer um que se puser esse nome para tentar fazer uma imitação, no último lugar vai se dar conta que não se chamava José entre os gentios, mas era José. Sabe que o quarto Elias, lendo a Bíblia, disse que Deus lhe mostrou isso ao quarto Elias, e ele, quando viu essa história de José, começou a clamar, José vem, José vem. Muitas pessoas pensam que é o filho conforme a carne, segundo a carne do irmão Branham, porque nesse tempo diziam que o irmão William está falando sobre isso, que todo mundo pensava que fosse o filho do irmão Branham. Conforme, segundo a carne, muitas pessoas pensam que é o filho segundo a carne do irmão Branham, porque pôs a José em tipo e símbolos em memória disso que ele viu aí. Assim como o filho de Davi não se chamava Salomão, mas chamava-se Salomão, é José. Diz assim como o filho de Davi não se chama Salomão, é José. Mas quando José aparecer, não se chamará José, senão que José será o Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda. Igualzinho que quando apareça o Senhor Jesus Cristo, igualmente. E aí me enviaram um meio cortado. Mas eu tenho isso completo. Agora preste atenção. José, quando se revela para o povo hebreu, quando se revelou aos irmãos, ou seus irmãos, eles não o conheciam como José, o conheciam com outro nome, mas era José. E é por isso que o irmão William diz que o nome eterno de Deus, o único que o conhece é aquele que o recebe. E nós temos que ver que o nome eterno de Deus é de uma forma dual, dupla. Ele, se ele não esclarecesse, não falasse que José, o filho do irmão Branham, não era o cumprimento, senão que era o tipo e figura da segunda vinda do Senhor, se ele não chegasse a falar isso e chegasse a dizer, e ele também não chegasse a dizer que qualquer um que põe o nome de José no seu filho ou em alguém, estaria imitando. Se ele chega a deixar isso assim, desse jeito, isso fosse se espalhando no meio do povo, falando, quantos José existiriam neste tempo? Todos os filhos que nasceriam da igreja teriam se chamado de José. E isso ia trazer um grande problema. Quando ele me falou dessa parte aí no hospital, disso, do nome, e ele me falou certas coisas, e eu fiquei sozinho aí nessa parte, só fiquei nessa parte, que é o William, que é o eu sou. Aí é onde está o mistério, que só esse que vai estar realizando, fazendo essa obra do cumprimento da visão da carpa, da tenda no quartinho aqui, vai conhecer esse mistério. Não ia ser tão fácil, porque senão
e se imitaria. Tudo é por revelação, mas isso que ele falou aqui, isso é uma grande revelação, que aos olhos, à vista de todo mundo, o que a pessoa vão fazer? Vão fazer contra, vão ser contra. Olha, aquele não vai se chamar José. Mas a pessoa deixa eles enrolados nessa confusão para que não imitem e nem tampouco vão tentar usar o nome da forma em que tem de ser usado e vão desviar a atenção do povo, tal como aconteceu no tempo de Moisés. Usavam o nome para fazer feitiçaria e tudo isso. E Deus permitiu que se fizessem sininhos para quando o sacerdote saísse, não ouvissem o nome. Mas tudo isso tem uma revelação que só os escolhidos entendem. Quando tu vês pessoas usando tudo isso para atacar, bem melhor a pessoa ver tudo isso e diz, claro, a pessoa consegue ver o mistério que existe aí, tudo que está trancado aí, selado aí com a revelação que Deus está nos dando, e vê, aí também vê a parte contrária, oposta, que é que não podem entender porque não tem essa revelação. Automaticamente aí se estão mostrando ou são mostrados que não tem a revelação das alturas do alto, vê? E que tem que ser assim, desse jeito. Tudo isso, todas essas mensagens que eles enviam para nós, é de grande ajuda para nós e de bênção, sem eles perceberem isso. Não percebem isso, porque nos tiram ou atiram buscando coisas, atirando para combater, e quando a pessoa às vezes vê isso à luz da revelação de hoje, a pessoa vai dizer, claro, com razão, isso é mais um ângulo, complemento aquilo que nós já... que Deus vai nos trazendo, complemento, ou seja, que tudo opera para o bem para os escolhidos, até mesmo tudo isso, essas coisas que fazem para tentar levar, tirar gente, e por isso a própria palavra que faz é quem faz esse labor, a palavra, e os entendidos entenderão, e tudo isso tem o seu efeito para esses que estão tratando fazer que chegue isso até as pessoas para que as tirem ou saiam. Aquele que é de Deus vai entender e vai ouvir a voz de Deus. Aquele que não é de Deus vai usar isso como uma desculpa. Se faltava um pouquinho para ele ir embora e com essas coisas, sai. Ou seja, que também tudo isso tem um propósito, um motivo. Vamos na certeza, e tudo isso que nos dá é mais força para continuar em frente, adiante e continuar nos confirmando mais e mais em tudo aquilo que Deus está nos dando. E é bem melhor assim que pensem que não é, que não seja, para que assim eles mesmos despistam o diabo, confundem o diabo, ajudem a que siga se cumprindo, Deus continue cumprindo a obra, eles ajudam isso, até que já vejam, mais adiante vejam essa vindicação, confirmação que vai vir. Enquanto isso, Deus está preparando o povo com a fé de rapto, porque já não será já serão muitos filhos de Deus com essa fé, e não há quem vai parar esse grupo, não tem. Que vem marchando, clamando, Hosana, Hosana, bendito o que vem no nome do Senhor. Esse poderoso exército, jamais vão pará-lo, detê-lo. É um exército invencível esse. Pois, já começamos hoje, 12 de setembro de 2024, falando estas coisinhas aí, isso do nome de tudo isso, que é toda obra que se está realizando, fazendo, através desse nome, toda obra que se está fazendo no nosso José, tal como foi José lá com um nome novo, Safnat Pané, que significa aquele que revela, ou quem revela. Ele é o nome de José. Palavras do doutor José Benjamin Pérez Matos.